Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Cuidado de enfermagem à gestante diabética. Uma aula da playlist com conteúdo para graduação em enfermagem e para o curso de especialização na modalidade de residência em enfermagem obstétrica. Então, vamos começar. Falando sobre diabetes gestacional, a gente começa lembrando que a diabetes é uma doença metabólica crônica que cursa com a alteração do metabolismo dos carboidratos e se caracteriza pela hiperglicemia. E do ponto de vista da epidemiologia, a incidência da diabetes gestacional ela vem aumentando muito no mundo e esse aumento de incidência, que são os casos novos, esse aumento acompanha o ritmo de aumento da obesidade na população e da diabetes mellitus do tipo 2. Em 2017, houve uma reunião de algumas entidades aqui do Brasil em busca de um consenso sobre quais exames e quais medidas seriam significativas para determinar que uma mulher tem diabetes mellitus gestacional. Essa reunião ela aconteceu, então, como eu disse, em 2017, teve presente a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, da OMS, o Ministério da Saúde, a FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e a Sociedade Brasileira de Diabetes. E aí, depois de um tempo de estudo e muita discussão sobre evidências, o novo critério promoveu um salto antes eram 7,6% e depois de estabelecidos novos critérios, passou para 18% a incidência na população brasileira, a incidência de diabetes mellitus gestacional. Então vejam que é bem expressivo esse problema. Segundo a International Diabetes Federation, IDF, em 2017, havia 21.300.000 nascidos vivos que tiveram alguma forma de hiperglicemia durante a gravidez, ou seja, 16,2% dos nascidos vivos pelo mundo. Destes, 85,1% tiveram a hiperglicemia realmente relacionada à diabetes mellitus gestacional. E a gente já sabe também que os cuidados com a mulher que desenvolve a diabetes mellitus gestacional, eles são significativos na redução das complicações, tanto para as mães quanto para os bebês. Falando sobre classificação da diabetes, então vamos rever alguma coisa, né? A diabetes mellitus gestacional é aquela que é identificada entre o segundo e o terceiro trimestre de gravidez, afastada da situação da diabetes mellitus pré-gestacional. E essa diabetes mellitus gestacional, ela pode estar classificada em A1 e A2. A1 é aquela diabetes mellitus que fica controlada com dieta e exercícios. A2 é a diabetes mellitus que depende do uso da insulina. A gente também tem a classificação da overt diabetes, que é a situação da mulher que não sabia que era diabética e ficou sabendo por causa do rastreio do diabetes gestacional no pré-natal. E, por fim, a diabetes pré-gestacional, né, que é a diabetes que a gente chama do tipo 1, diabetes mellitus do tipo 1, que é insulino dependente, e a diabetes mellitus do tipo 2, que, se não tratada, acaba evoluindo para falência pancreática. E por falar em pâncreas, você se lembra das ilhotas de Langerhans e suas células especialistas em produção de glucagon e insulina? Pois é, na gestação, essas células ficarão, de certo modo, sobrecarregadas. Quer dizer, o pâncreas ele tem que intensificar especialmente a produção de insulina, porque alguns hormônios da gravidez eles têm uma ação anti-insulínica, como, por exemplo, o hormônio lactogênio placentário
e a prolactina, também a progesterona e o cortisol. Aqui vocês estão vendo o quadro geral de como acontece a hipoglicemia e hiperglicemia durante a gravidez. Então, numa gravidez saudável, existe uma tendência a uma hipoglicemia de jejum e uma hiperglicemia pós-prandial. No primeiro trimestre, há uma tendência à hipoglicemia. No segundo trimestre, a necessidade de insulina aumenta e continua aumentando no terceiro trimestre, com uma redução da necessidade de insulina apenas próximo ao termo. E depois, no pós-parto, a necessidade de insulina cai bruscamente, né? Porque a placenta já não está lá e os hormônios que eram anti-insulínicos, tinham uma ação anti-insulínica, saem de cena quando termina a gravidez. É comum a mulher saudável apresentar algum grau de glicosúria, né? Traços de glicose na urina. Por quê? Porque o filtrado glomerular aumenta e a capacidade de recaptação da glicose permanece a mesma. Então, sobra traços de glicose na urina sem que isso signifique que a mulher está diabética. Agora, para as diabéticas, né, aquelas que têm uma glicosúria, de fato, importante, essa presença da glicose, ela pode resultar em candidíase de repetição, infecção urinária, também as altas taxas de glicose circulando, um risco do diabetes é a lesão vascular, especialmente a retinopatia diabética, e também um risco aumentado para pré-eclâmpsia. É muito comum essa comorbidade, a mulher diabética desenvolver pré-eclâmpsia. Um problema importante para o feto é que ele pode crescer demais. E a gente chama isso de macrosomia, que é o bebê que no termo pesa mais do que 4 quilos. O bebê grande demais pode ter alguma dificuldade de adaptação dos ombros na passagem pelo canal do parto e acabar sofrendo algum tocotraumatismo, principalmente e mais frequentemente a fratura de clavículas, né, que ocorre quando, em decorrência da distócia de ombro. Mas também os bebês recém-nascidos tendem a fazer uma hipoglicemia severa, né, porque eles tinham um ambiente rico em glicose, então consumiam glicose rapidamente na vida intrauterina, nascem, a circulação feto-placentária é interrompida no nascimento, aquela oferta de glicose cessa e ele continua queimando glicose rapidamente. Então, o que acontece? Ele entra num quadro de hipoglicemia severa. Também a hiperbilirrubinemia é muito comum nos bebês filhos de mãe diabética. Agora, neste quadro, vocês estão vendo os fatores de risco para diabetes. O primeiro fator de risco para diabetes é a idade superior ou igual a 35 anos. Em qualquer idade, a presença de pelo menos um desses fatores de risco que estão na coluna da esquerda, como sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual. SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, HAC, hipertensão arterial crônica, sedentarismo, dislipidemia, que é um colesterol HDL menor que 35 mg por decilitro, ou triglicerídeos com uma taxa maior do que 250 mg por decilitro. História familiar de diabetes mellitus em parente de primeiro grau, antecedente pessoal de diabetes mellitus gestacional, quer dizer, a mulher está grávida agora, mas já teve diabetes gestacional numa gravidez anterior. Quanto aos antecedentes obstétricos, propriamente ditos,
polidramia, que é o excesso de líquido amniótico, macrosomia, o bebê grande demais, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Macrosomia, o bebê maior que 4 quilos, como eu disse há pouco. Óbito fetal ou neonatal inexplicado em gestação anterior, malformações. Hipoglicemia de algum filho após o nascimento. Agora, eu vou apresentar para vocês 2 quadros de rastreio. Quer dizer, o que é rastrear? É buscar, procurar. Então, procurando na população geral quem pode ter diabetes gestacional. Depois daquele consenso de 2017, ficou estabelecido que a gente deve pensar em 2 situações. A primeira delas é quando há uma viabilidade financeira e técnica para a realização dos exames. E aí, o exame que faz a diferença é o teste de tolerância à glicose oral. Então, no teste de tolerância à glicose oral, tem 3 tomadas de sangue. Uma em jejum, de 8 a 14 horas, uma hora depois de tomar a glicose e uma terceira tomada de sangue 2 horas depois de tomar a glicose. E aí se verifica como que ela metaboliza a glicose, tá bem? Então agora vamos ver o quadro. Então vocês estão vendo aí o primeiro quadro, que é onde há viabilidade financeira e técnica. Esse quadro dá a gente uma possibilidade 100% de detecção dos quadros das mulheres que têm a diabetes gestacional e algumas considerações. Então, se ela se apresenta na primeira semana de pré-natal com menos de 20 semanas de gravidez, ela vai colher primeiro a glicemia de jejum, imediatamente. Se o resultado da glicemia de jejum for maior do que 126 miligramas por decilitro, ela já recebe o diagnóstico de diabetes mellitus. Mas que diabetes é essa? É uma overdiabetes, quer dizer, ela já era diabética e não sabia. Se o resultado desta glicemia for entre 92 e 125 miligramas por decilitro, ela recebe o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. E se for menor do que 92 miligramas por decilitro, a gente vai aguardar e repetir o teste, tá? Mas repete quando? Repete entre 24 e 28 semanas. Então, veja, na primeira linha de quadrinhos, o quadrinho central, branco, de 20 a 28 semanas. Então, a mulher chegou no seu consultório, lá na sua unidade de saúde, entre 20 e 28 semanas. O que você vai fazer? Vai solicitar uma glicemia de jejum. E aí, nessa glicemia de jejum, entre 24 e 28 semanas, se for uma glicemia menor do que 92, aí a gente pede um teste de tolerância à glicose oral. Se o resultado do teste de tolerância for um teste de jejum maior ou igual que 126 miligramas por decilitro, ou se em 2 horas for maior ou igual que 200 miligramas por decilitro, está diagnosticada overdiabetes. No caso de ser mais de 200 miligramas, tá? Ou diabetes mellitus comum. Se ela chegar com mais de 28 semanas, que é o terceiro quadrinho branco na primeira linha, lá no alto, se ela chega com mais de 28 semanas, ela vai ser encaminhada imediatamente para o teste de tolerância à glicose oral. E aí, se ela tiver um valor de jejum entre 92 e 125, ou se o resultado da primeira hora pós ingestão da glicose for maior ou igual que 180,
ou se o resultado da tomada de 2 horas após o teste de tolerância for entre 153 e 199, está diagnosticado também diabetes mellitus gestacional. Agora vamos ao segundo quadro, que é quando não há disponibilidade do teste de tolerância ou não há condição de se pagar esse teste. Vamos ao quadro. Então, viabilidade financeira ou viabilidade técnica parcial, a capacidade de detecção diminui, cai para 86%. E em qualquer chegada, em qualquer semana que ela chegue no pré-natal, a conduta será sempre glicemia de jejum, né? É o que tem, não tem o teste de tolerância. E aí, como no anterior, resultado de glicemia de jejum maior ou igual que 126, imediatamente diagnóstico de diabetes mellitus. Entre 92 e 125, diabetes mellitus gestacional. E menor do que 92, repete o exame de glicemia de jejum entre 24 e 28 semanas. Ao repetir o exame, o resultado foi maior ou igual que 126, diabetes mellitus. Foi entre 92 e 125, diabetes mellitus gestacional. Foi menor do que 92, resultado normal. Agora, as orientações que nós devemos fazer às mulheres quando elas chegam de volta nos nossos consultórios, em qualquer lugar, com o diagnóstico de diabetes gestacional. Então, você tem o que fazer sim, né? Orientações sobre dieta. A mulher deve evitar alimentos processados e ultraprocessados e deve fazer exercício físico, né? Exercício físico de baixo impacto, né? Exercícios leves, claro, se ela não é uma atleta, não vai ser atleta agora que está na gestação, né? Ela vai fazer exercícios leves, caminhadas, bicicleta, mas a bicicleta parada, né? A bicicleta estacionária, como se diz, pilates, alongamento, pode fazer exercício ergométrico leve, até uma musculação bem dirigida ela pode fazer, tá? Sobre a alta, né? Agora pensando na mulher, ela foi internada, o bebê já nasceu e ela vai ter alta. E você, enfermeiro? E você, enfermeira? O que tem a ver com isso? Você tem muito a ver com isso. Além do que eu acabei de falar, das orientações, né? Assegurar que ela tenha para onde ir no pós-parto, fazer a sua consulta de pós-parto. E essa consulta deve ser feita 6 semanas após o parto, né? Para repetir os exames, inclusive o teste de tolerância da glicose, ver como que o organismo dela está se comportando, porque ela pode permanecer diabética ou não, tá? Ou o metabolismo da glicose voltar ao normal. Então é preciso verificar como que ela ficou. Orientar a dieta, orientar o exercício físico, né? Como eu falei agora, e orientar essa mulher, que você está dando alta, que ela deve, uma vez por ano, verificar como anda a sua glicemia. Porque a gente sabe que mais ou menos 40% das mulheres que tiveram diabetes gestacional podem desenvolver diabetes num prazo de aproximadamente 10 anos. A aula acabou. Eu espero suas dúvidas aqui nos comentários, tá? Não pare de estudar nunca, nunca se dê por satisfeito. Tem sempre alguma coisa a mais para a gente aprender. Até a próxima aula.